Africano São Paulino para vocês, notícias frescas do futebol brasileiro. E uma coisa, Felipe Luís jogou muito bem na estreia contra o Corinthians. Vamos ver o que a TV brasileira está a falar com ele e daqui a pouco vou vos mostrar porque na Europa só se elogia o Felipe Luís e o Neto, na verdade, está contra isso e está a tentar estragar todo esse hype em cima do Felipe Luís. Se liguem só nisso. Felipe Luís, na sua estreia, teve um placar de Tite e um futebol de Jesus. 1-0. Peraí. Na sua estreia. Calma, que nós vamos fazer o corte. Peraí. Exagero. Rodrigo Bueno, pra você, como é que foi a estreia do Felipe Luís? Um placar de Tite e um futebol de Jorge Jesus. Levanta a placa. Enquanto isso, pessoal, a mídia inteira fala da estreia do Felipe Luís na Europa. O jornal AS, que é um jornal muito famoso em Espanha, ainda falou que o Felipe Luís está a surpreender o Brasil. O treinador estreou com uma vitória sobre o Corinthians e uma partida de ir para a final de uma Copa. O tempo dirá se ele é um bom treinador, mas até o momento os seus primeiros passos já agitaram 2 promoções em menos de um ano. Ou seja, só esse ano o Felipe Luís treinou o Sub-17, o Sub-20, foi campeão nos 2 e agora é o treinador principal da equipa. E é uma coisa estranha porque, manos, a mídia inteira da Europa, não só o Diário AS, o Marca e vários outros jornais, estão a elogiar o trabalho do Felipe Luís. Mas é o contrário, mano, é o contrário no caso da mídia brasileira. Se liguem só, porque a mídia brasileira está a dizer que é empolgação demais. O Flamengo tá super empolgado. Jogou nada de novo, tá vendo uma boa vontade enorme, não fez nada. Ele deu um belo toque de letra que seria um golaço. Isso ele fez. O resto ficou 3 vezes impedido, 15 vezes tocou na bola e ficou impedimento uma jogada que se ele aprendesse um pouco com o Romário, assistisse o vídeo do Romário, ele não ficaria impedido. Mas assim, tá vendo uma boa vontade tremenda. E mais, vou mais longe. Achei a escalação dele, brodagem, pura brodagem. O Gabriel nada fez nos últimos tempos para merecer ser titular. Podia jogar qualquer um. Nada fez. E mais, minutagem, jogou o jogo inteiro passado, nada acrescentou. Quase todo o segundo tempo lá no Uruguai, perdeu o gol da ida para os pênaltis, na jogada do Matheus Gonçalves. Não conseguiu desviar uma bola. Ontem ele desviou, fez o gol, mas estava impedido. E para mim estava impedido. Tem a menor dúvida disso, tem um ângulo que mostra isso, até postei na minha rede social. Podemos questionar o pênalti, que eu também não acho muito legal marcar esse tipo de pênalti, mas marcaram um no jogo do Botafogo contra o São Paulo, né? Contra o Botafogo. Igualzinho, tá de costas, bateu no braço, uma hora marca, outra hora não marca. Agora o Gabriel não jogou nada, na minha opinião. Ontem foi a mesma coisa de sempre, tá vendo uma enorme boa vontade, e isso é extremamente perigoso para o Flamengo. Tolerância com a atuação ruim, porque agora o técnico é amigo e tal, bababá. O Flamengo continua numa situação delicadíssima. Eliminado da Copa Libertadores, dependendo agora de um resultado contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ontem deixou de fazer um placar mais elástico, quase sofreu empate. Parece que até o Corinthians está mais motivado. Um time frágil, o primeiro tempo horrível do Corinthians, tá? E tá vendo muita euforia precipitada, na minha opinião. Nada contra o Felipe, não. Felipe Luís não é o mago Merlin para chegar lá e mudar tudo com 2 treinos, um treino. Claro que não. Não tinha expectativa e acho que ele não tem nenhuma culpa. Mas os problemas se repetiram, Thiago. O time perdeu um caminhão de gols de novo. Várias chances criadas e gols perdidos. Isso está acontecendo, não é do Tite, não, é diante do Tite. E a pressão alta. O Flamengo fez em outros jogos também, vários jogos. O Flamengo fez isso contra o Vasco, contra o Palmeiras, em alguns momentos contra o Atlético, contra o Corinthians no primeiro turno, contra o São Paulo no primeiro turno. O Flamengo jogou assim com o Vitor Pereira, jogou assim com o São Paulo, jogou assim com o Tite várias vezes. E ontem o Felipe fez jogar de novo assim, porque a referência, o que está causando toda essa euforia, é que a referência é dos últimos jogos. Atlético Paranaense horroroso, o jogo do Maracanã com o Peñarol, embora tenha finalizado mais do que ontem, mas de forma desorganizada, jogando muito mal. Então fica um recorte final muito ruim da era do Tite. Mas o Flamengo fez jogos assim com o Tite, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, Dorival menos. Mas o Flamengo faz jogos assim. Não é só, porque é o time do Jesus. Não é. Com o Jesus jogava assim, com outros técnicos também. Pega para ver o VT de Flamengo e Palmeiras, 2-0. Pega o Flamengo e Vasco, tomou aquele gol no final, como ontem poderia ter saído o gol do Hernandes, ou do Romero na trave, ou do Mateuzinho na trave. Ou a bola que ia entrando, que o Léo Pereira tirou, uma daquelas bolas entra, é o roteiro de Flamengo e Vasco, 1-1. Domina, cria. Só que o Vasco teve uma chance e fez o gol. O Corinthians teve pelo menos 4, 5 chances de gol. O que é um absurdo o Flamengo ceder tanta chance. O Felipe tem muito trabalho, tem que organizar o time defensivamente, não pode ficar tão exposto. E essa coisa de perder gol não dá mais. O Gerson não pode perder aquele gol. Cara a cara com o gol. Não pode perder aquele gol. E a minha crítica, repito, não é
Não é defesa do Tite antes que algum Mané fale. O Tite já a página virada. O Tite foi embora, acabou. Tô falando do trabalho do novo técnico. Acho que ele fez aquilo que ele tentou fazer, o que ele prometeu. Só achei brodagem escalar o Gabriel. Falou que jogadores vão ficar insatisfeitos comigo, tudo, mas colocou o cara para jogar. Não mudou nada. Continua sendo um jogador praticamente nulo em campo, exceto pela bola que ele quase marcou de letra. Tá? Mas ele não tem como mudar as coisas de uma hora para outra. Já sábado contra o Bahia, vejamos o trabalho do Felipe. Jogo fora contra um time que não vai ter o Everton Ribeiro, mas é um time de muita posse de bola, mordido contra o Rogério Ceni, que nunca derrotou o Flamengo. Como vai ser o comportamento do Felipe Luiz? Não é jogo para você jogar pressionando o adversário, você está jogando fora de casa. Qual vai ser a estratégia? Vamos começar a entender qual vai ser o repertório do jovem treinador, o que ele vai aprontar, o que ele vai preparar para o Rogério Ceni para tentar surpreendê-lo. Tudo isso. Agora, ontem o time estava muito mais impactado pela troca de comando técnico, que sempre gera uma motivação. E havia um clima de velório no jogo passado, porque o Tite já era ali um cara, era quase, entre aspas, um morto-vivo no carro. Não tem bloqueio. Marco Braz, né? Em vez de você ficar falando que os corintianos choram, por que você não para de morder a virilha dos outros? Você mordeu a virilha do cara no shopping. Torcedor, se o cara tava com o pipi do lado, você tirava o pipi do cara. Você tá de brincadeira. Meu irmão, é o seguinte, é porque o Ramon Dias é muito ruim. É um treinador muito fraco. Porque se o Ramon Dias bota o time titular, a história ia ser outra. Que, por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neoquímica Arena. Esse timaço aí, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Pulgar, Bruno Henrique, vocês não passam. Não passa, que por sinal o gol ontem do Alexandre, infelizmente o Hugo falhou. Que ele escolheu o lado errado pra você, Veloso. Ele abriu o canto dele, né? Não deveria. Ele abriu o canto mas dele. Jogou muito. Era pra ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era. Mas o futebol é só 45 minutos ou são 90 minutos? 90 minutos. O Corinthians teve 3 chances. No caso, vão ser 180. Né? 3 chances. Ó, teve a bola na trave, o chute no Garro no primeiro tempo. Do Romero que o Léo Pereira, que o Léo Ortiz. Então, vocês não vão passar na Neoquímica Arena. Vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada, torcidazinha, né? Pra levar 40 mil. Vocês são... É isso que eu falo pra vocês. Vai aquecer, mano. Vai aquecer. Quero saber a tua opinião nos comentários. Se você acha que na Neoquímica Arena o Flamengo não passa. Eu sinceramente acho que sai um empate e o Flamengo classifica. O Felipe Luiz vai ser um herói. Mas ainda acho que o Felipe Luiz não é o salvador da nação. E quero saber a tua opinião, porque a Europa elogia o Flamengo e na América estão a dizer que muita calma nessa hora. Quem tem razão? Quero saber a tua opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!